Posso convencê-lo de que o Islã é a única religião verdadeira e que todas as outras religiões são falsas em menos de 10 minutos. O que vou lhe contar, acabei de descobrir agora. É absolutamente louco. No final deste vídeo, você não poderá negar a religião do Islã. As palavras homem e mulher são mencionadas 23 vezes no Alcorão e nós temos 23 cromossomos. A palavra terra é mencionada 13 vezes e a palavra mar é mencionada 32 vezes. Isso é exatamente 71% mar, 29% terra, que é a composição exata do nosso planeta hoje. A palavra dia é dita 365 vezes, e esse é o calendário exato que estamos usando agora. A palavra mês é mencionada 12 vezes, mais uma vez, o mesmo calendário que usamos. O Alcorão também explica como os céus e a terra estão constantemente se expandindo, e agora, no século XVIII, descobrimos que a Terra está constantemente se expandindo. Os universos, as galáxias constantemente se expandindo. Pense nisso. Tipo, isso é absolutamente insano. O Alcorão foi revelado há 1400 anos, e algumas dessas coisas nós só descobrimos nos últimos 100 anos. Não há como isso ser uma coincidência, e isso é apenas a ponta do iceberg em termos de todos os milagres que estão no Alcorão. O Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que não sabia ler nem escrever, mas contém mais milagres, mais sabedoria e mais conhecimento do que qualquer outro livro na história. Descreve perfeitamente como um embrião é formado dentro de uma mulher durante os estágios iniciais da gravidez. Isso não é algo que descobrimos recentemente nos últimos 200 anos com microscópios. O Alcorão também nos disse que nossas impressões digitais são únicas e agora as usamos todos os dias para desbloquear nossos iPhones que todo ser humano possui. Como um homem analfabeto poderia saber disso? E agora, não estou dizendo que você deve acreditar cegamente na religião do Islã, mas estou dizendo que definitivamente não é uma coincidência. Você deve ter a mente aberta. Se você acredita na ciência, deve ler o Alcorão, porque quando me converti ao Islã, não foi uma decisão emocional, foi uma decisão lógica, porque a religião faz sentido. E se você olhar para o Alcorão, ele foi revelado a um homem que não sabia ler nem escrever há 1400 anos, e contém tantos milagres científicos que não há como não ter sido uma revelação divina. Você também tem que considerar o fato de que os países ocidentais estão tentando impedir o crescimento do Islã. Por que você acha que o Ocidente critica tanto o Islã? Pergunta séria. Pergunte a si mesmo. Por que o Ocidente constantemente difama o Islã e tenta impedir seu crescimento? É porque eles sabem que vai contra suas maiores indústrias? É porque eles sabem que poderia se tornar grande e poderoso demais para eles controlarem? Eu acho que se alguém estivesse tentando encontrar a única religião verdadeira, tudo o que precisa fazer é olhar o que a mídia diz sobre essa religião. Eu não vejo nenhum meio de comunicação por aí tentando sufocar a mensagem do cristianismo, mas você vê dezenas e dezenas de meios de comunicação tentando impedir o crescimento do Islã e colocando propaganda negativa sobre a religião. Se olharmos para as histórias dos profetas, sempre que eles pregavam uma religião, fosse cristianismo, islamismo, judaísmo, as pessoas modernas da época sempre discordavam deles, sempre diziam que eram loucos e sempre iam contra o que o profeta estava ensinando. E agora, se olharmos para a sociedade moderna, é isso que está acontecendo agora. O Islã está crescendo a uma taxa tão rápida, mas a mídia está constantemente dizendo: não, você está errado, eles estão dizendo coisas ruins, assim como fizeram quando tínhamos profetas de Deus pregando a mensagem do Islã. O Islã está crescendo mais rápido do que jamais cresceu em toda a sua história, e há mais ódio em relação à religião em toda a sua história também. Claramente, isso nos mostra que o mundo está despertando. As pessoas estão começando a perceber que há algo ali, que a religião pode ser verdadeira. Agora vamos falar sobre Jesus, porque se Jesus voltasse à Terra hoje, ele não seria cristão, ele seria muçulmano. Vamos fazer uma pergunta muito simples. Quando Jesus andava por esta terra, o que ele pregava? Ele pregava o cristianismo? Não. Ele alguma vez disse: adore-me? Não. Na Bíblia, Jesus diz: ei, ó filhos de Israel, nosso Senhor é um. Marcos 12:29. Jesus adorava a Deus, não a si mesmo. E muçulmanos, nós adoramos o mesmo Deus, sem parceiros, sem ídolos, sem filhos, sem pais, apenas Deus Todo-Poderoso. A definição de Islã significa literalmente a submissão da sua vontade a Deus. E o que Jesus disse em Lucas 22:42, não a minha vontade, mas a tua. Isso é Jesus claramente se humilhando perante Deus e submetendo sua vontade a Deus Todo-Poderoso, não a si mesmo. E isso é exatamente como os muçulmanos, e é o que fazemos todos os dias. Jesus seguiu as leis de Deus. Ele orou, jejuou, vestiu-se modestamente, não comeu carne de porco, foi circuncidado. Isso soa familiar porque isso não é o cristianismo moderno. Isso é o Islã. O cristianismo moderno ensina a trindade, o pecado original, a salvação através do sacrifício de sangue. Jesus nunca ensinou nada disso. Ele ensinou o monoteísmo puro, assim como a religião do Islã. Então, se Jesus voltasse hoje, ele não entraria em uma igreja para se adorar. Ele iria a uma mesquita e ficaria ao lado de cada irmão muçulmano e rezaria exatamente da mesma forma que eles. Jesus era muçulmano. O Alcorão é a palavra de Deus. E em breve, o mundo inteiro vai perceber isso. Não acredita em mim? Vá ler o Alcorão. A verdade está lá para quem a deseja.